Fala, meus irmãos, tudo bem? Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, a paz de Cristo. Irmão Alexandre na área, e nós vamos começar mais uma aula da nossa teologia pentecostal. Pessoal, nós estamos falando sobre a doutrina da salvação, a soteriologia, e você que quiser ser nosso aluno oficial, para nós mandarmos o livro didático para você na sua casa, e você entra no grupo de WhatsApp e acompanha nas redes sociais, e você também que quiser abrir um núcleo presencial na sua igreja, ou se interessar, leva lá para o teu pastor, para a tua pastora, para o teu apóstolo, para o teu líder lá e comenta. Quem sabe querem abrir um núcleo teológico dos bons, bíblico, para que os obreiros, os irmãos e as irmãs aprendam mais e melhor manejar a palavra de Deus. Porque uma coisa é ler a Bíblia, outra coisa é ler a Bíblia e entender todo o contexto histórico, cultural, gramatical, que vai fazer muita diferença entender a Bíblia como aqueles no qual ela foi escrita em primeiro lugar entendiam, para que a gente então possamos aplicar para os nossos dias. Sem muita demora, estamos falando sobre a soteriologia, a doutrina da salvação, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o arminianismo. Falamos sobre um pouco do monergismo, falamos um pouco do calvinismo, de Agostinho, do amiraldismo, que foi uma ideia de tentar conciliar o calvinismo com o arminianismo, e hoje vamos falar sobre o arminianismo. O que seria o arminianismo? É a teologia sistematizada por Jacó Armínio, que nada mais é do que pelas Escrituras defender a soberania de Deus, respeitando a escolha do homem. É mostrar que o homem de si mesmo, ele não pode buscar a sua salvação como o Pelágio fazia, e o pelagianismo acabou virando essa regra, mas também não é como o calvinismo, o monergismo, o agostinianismo do Agostinho Velho, que Deus resolve escolher aqueles que ele quer salvar e os outros ele os deixa nas suas misérias. E no caso do Amiraldo, Deus, vendo que a resposta de fé não seria respondida pelo ser humano, então resolveu escolher alguns. E de contraponto, nós vamos trazer hoje um pouco sobre Jacó Armínio e o arminianismo, que nada mais é que no ano 1600 e uns quebrados, é a volta ou a continuidade da questão do sinergismo na salvação. Deus querendo salvar o homem, mandando a sua graça, e o homem cooperando com essa salvação e escolhendo permanecer na salvação que é Cristo. Então daqui a pouquinho vamos falar sobre isso, tá bom? Nosso irmão Luiz Ventura, a paz do Senhor, meu irmão, a paz de Deus, Deus abençoe. Pessoal, eu quero que você abra comigo aí na segunda epístola de João, no capítulo 2. Qualquer hora nós podemos fazer uma live, um estudo, explicando sobre a diferença de uma carta para uma epístola. Algumas Bíblias vêm escrito, por exemplo, carta do apóstolo João, carta do apóstolo Paulo. Há uma diferença de carta para epístola. Carta é algo mais informal. Carta é algo mais informal. A epístola é naquela época quando se tratava de um assunto de suma importância. Por isso que na Bíblia são epístolas e não somente cartas. Tudo bem? Na segunda epístola do apóstolo João, no próprio capítulo de número 1, nós vamos ler aqui o versículo 10 e o versículo 11. Tá bom? E vamos ler o 12 e o 13 também. Então, segundo de João, que só tem um capítulo, versículo 10, o 11, o 12 e o 13. Com uma palavra introdutória dessa segunda epístola de João, ela começa dizendo lá no versículo 1
é o ancião. Ou seja, João se coloca não como um apóstolo maior que os outros, mas como um líder, assim como os outros eram, o ancião. É a palavra grega para presbítero, é presbiteró, que também significa o líder. O líder, aquele que tem mais idade, que toma conta. O pastor, na nossa linguagem, que Pedro usou muito, né? A figura da igreja como ovelha e a figura do líder como pastor. Aqui no caso, ó, o ancião. A senhora eleita e a seus filhos. Pessoal, essa senhora eleita e seus filhos tem gerado muito debate nas academias de estudo bíblico. Por quê? Essa senhora eleita e seus filhos, para uns, essa senhora, ela é a igreja e os filhos é os membros da igreja. Então, essa é a primeira ideia e muitos defendem assim. Você pode ver na sua Bíblia de estudo, pode ser que esteja assim. Qual que é o problema dessa ideia? É que a igreja, ela não é uma senhora que tem filho. A igreja é como uma virgem que está esperando o seu noivo voltar para se casar e se tornar a esposa. Então a igreja é noiva, a igreja não é senhora. Tudo bem? Então esse é o problema disso daqui. Só que por que muitos interpretam como a senhora eleita e seus filhos? É porque muitos comentaristas não querem admitir a possibilidade de existir pastoras na Bíblia. Inclusive até presbítera tem na Bíblia. Presbítera e pastora também tem. Você vai ver, por exemplo, Priscila e Áquila. Você vai ver a questão de Júnias. Então são textos discutíveis. E essa senhora eleita aqui, já entrando no gancho, há uma segunda possibilidade. O Nailton Macedo, meu amigão aí, ó, palmeirense, apoiou do Mirassol, hein? Deus te abençoe, Nailson. Você é irmão, meu mano, você é irmão. Mas continuando aqui, a senhora eleita, para alguns, representa uma mulher que ela hospedava missionários em sua casa e os filhos dela era família. Então ela devia ser viúva ou algo parecido pelo fato de João escrever a ela e não ao marido dela, e dá alguns conselhos aqui para tomar cuidado com as pessoas que ela hospedava em sua casa, porque era uma espécie de um aposento de missionários que tinha ali. Essa é a segunda ideia. A terceira ideia é que essa senhora eleito é o escolhido. Essa senhora escolhida, ela era uma líder local e que na sua casa se reunia membros e membras para adorarem ao nome do Senhor. E os filhos aqui seriam os membros da igreja dela. Então há essa possibilidade também. Então são 3 possibilidades para quem era essa senhora eleita e os seus filhos. E o que ajuda muito nessa questão? É o fato de ser uma carta doutrinária, ensino doutrinário, mostrando que ela tinha amor pelas almas, que ela era querida pelos irmãos, e é uma carta ensinando para ela tomar cuidado com os lobos, com aqueles que não guardavam a sã doutrina de Cristo. E onde eu quero chegar aqui, para nós nessa aula, é o versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Ou seja, João está ensinando para a senhora eleita aqui, seja uma senhora literal, ou seja a dirigente da igreja local, está dizendo para ela não ter comunhão com alguém que não traz essa doutrina. Que doutrina é essa? É os ensinamentos de Jesus Cristo e dos apóstolos. Essa é a doutrina que o João está dizendo que tinha que ter. Mais ou menos ali de 86 a 90 depois de Cristo foi escrita essa carta.
não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Então aqui dá a ideia de uma senhora que recebia missionários em sua casa, para não receber em casa. Aqui não está falando não receber no lugar de culto, mas em casa. Então aqui reforça aquela ideia da senhora que hospedava pessoas em seu lar. É forte também essa ideia. A menos forte, pessoal, é que a senhora é a igreja e os filhinhos são os membros da igreja. Como eu disse, porque a igreja é a virgem esperando o noivo Jesus, e não uma senhora cheia de filho. Tudo bem? Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Sabe o que está dizendo aqui? Quando eu, estamos aplicando para agora, temos comunhão, intimidade com pessoas falsos profetas, lobo na pele de ovelha, falsos mestres, e sabemos que a pessoa faz isso, se nós temos comunhão com eles, estamos compactuando nas suas más obras, e Deus vai cobrar de nós, porque aqui no caso do texto era ajudar ou financiar os falsos obreiros, porque nesse caso estaria participando dessa falsa doutrina, e é algo muito sério isso. Então temos que tomar cuidado com essas questões e saber quem que ajudamos em Cristo, quem apoiamos em Cristo e quem são as pessoas que temos comunhão. Deixa eu pegar minha caneta que caiu aqui. É isso aí, aqui não tem corte, não tem vídeo refeito, é 3, 2, 1 gravando e vambora. Paz do Senhor, irmão Luiz, está me dando a paz do Senhor, amém. O Nailton, velho de guerra, também está aí. Pessoal, entrando na nossa apostila, nós vamos estar falando então sobre o arminianismo ou a escola arminiana. Tudo bem, gente? Beleza? O que acontece, pessoal? O arminianismo, ele vai derivar do nome do seu principal escritor, expoente, doutrinador, que era quem? Jacó Hermanzow, que pelo português de Portugal acabou se tornando Jacob Armínio, aportuguesando para o nosso português brasileiro, Jacó Armínio. É um teólogo holandês que viveu de 1560 a 1609. Ele, para resumir aqui, ele estudou em Genebra com Teodoro de Beza. Você lembra que era o Teodoro de Beza? Nós vimos isso há 2 aulas atrás. Foi o sucessor de João Calvino, levando para frente o calvinismo. E com 49 anos o Jacó Armínio morreu. Então geralmente se entende que a teologia de Jacó Armínio era uma teologia nova, que não passou por tantas reflexões, pelo fato de ele ter elaborado ela de forma tardia e também não teve muito tempo para se debruçar em algumas questões. Por exemplo, uma questão que se discute de Jacó Armínio é sobre o ponto da segurança da salvação. Mais tarde, ou em alguma outra aula, nós vamos falar sobre isso. Alguns comentaristas creem que Jacó Armínio ele não decidiu sobre a segurança da salvação. Se um crente, um eleito, ele pode se desviar do evangelho ou não. Uns vão dizer que ele não decidiu. Uma segunda linha vai dizer que ele decidiu. E que um salvo para sempre, nunca perde a salvação. Mas tem uma terceira ala que vai dizer que sim, ele decidiu. E sim, um salvo, um eleito, pode perder a salvação se cai na apostasia final. E sobre isso nós vamos comentar mais tarde ou numa outra aula sobre a segurança da salvação. Se perguntar para mim como que eu creio nessa questão, baseado nos seus escritos, eu creio da seguinte maneira. Jacó Armínio mesmo escreveu que para ele há 2 povos na igreja, 2 povos. Os eleitos. Quem são os eleitos? São aqueles que Deus previu pela sua onisciência e onipresença. Deus previu que permaneceriam na fé através da graça preveniente
e se manteriam salvos até o fim, agarrados em Cristo através da sua palavra, então esses Deus os elegeu para a vida eterna. Em contrapartida para Jacó Armínio, tinha um outro povo que também está na igreja, é os somente crentes. Então, os somente crentes é aqueles que começam na fé, mas em algum momento de sua vida naufraga na fé, não permanece na fé e morre sem a salvação. Ou Jesus arrebata a igreja e esse somente crente não está na posição de eleito, somente na posição de ex-crente. Então, eu acredito nessa ideia, que sim, Jacó Armínio se decidiu na segurança da salvação. Ele acreditava que os eleitos estão salvos. Não é uma vez salvo para sempre, mas os salvos que permanecem salvos, que Deus previu, então Deus os garante na salvação, sendo eles eleitos, com o nome escrito no livro da vida. Até nessa questão do livro da vida aí, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acredito que só está no livro da vida aqueles que Deus previu que permaneceria até o fim de suas vidas. E nunca foi colocado no livro da vida quem Deus sabe que estaria em algum momento servindo a Cristo, mas que em outro momento se afastaria de Cristo. Porque Deus não é criança para ficar pondo nome e riscando nome, pondo nome e riscando nome. Apesar de Moisés ter dito, risca meu nome do livro, apesar do apóstolo João ter falado que não tereis o nome riscado, não significa que o nome pode ser riscado, porque eles falaram sobre essa questão de ser riscado, porque para Deus só está lá quem Deus previu que permaneceria lá para todo sempre. Irmã Lena Ribeiro, Deus te abençoe, minha irmã, paz do Senhor Jesus Cristo. Continuando aqui nessa questão, pessoal, a partir do Jacó Armínio, surgiu o grupo que dentro das escolas teológicas chamamos de os remonstrantes. Remonstrante vem de remonstrância. Guarda essas palavras, hein? Na teologia é muito usado esses nomes. Significa o quê? Protesto. Porque os remonstrantes, eles protestavam, porque Armínio protestou junto com 45 membros contra alguns pontos da ideia monergista agostiniana calvinista, do qual ele mesmo, Armínio, conhecia bem por ser discípulo de Beza, que foi o sucessor de Calvino. Por causa disso, pessoal, o que viria depois ser a remonstrância, os que protestam contra o calvinismo, eles foram perseguidos pela igreja reformada, torturados para ver se mudavam de ideia, foram banidos e outros foram mortos por causa disso. Na história da igreja, pessoal, em nome de Cristo, por causa da religião cega, muitos morreram. Muitos fizeram crueldade, muitos mataram em nome de Deus, sendo que Deus não tinha nada a ver com essas questões. O Novo Testamento ensina pelo contrário. Se o teu inimigo te mandar andar 1 milha, anda com ele 2. Sabe por que isso? Porque 1 milha era uma obrigação. Agora a 2ª milha, ninguém tinha obrigação de andar na cultura da época. Então essa 2ª milha mostrava o amor que você deveria ter pelo inimigo e quem sabe convencê-lo a Cristo nessa 2ª jornada. O Novo Testamento diz, se alguém te bater na face direita, dá também a esquerda. E como que estavam matando gente em nome de Cristo? Cristo não tem nada com isso. Tudo bem? E essa perseguição, pessoal, quando se estuda a história da igreja, a história das religiões, inclusive Roger Olson tem um livro chamado História da Teologia, lá vai explicar bem. Aqueles livros dos concílios, que fala também sobre o concílio de Orange e outros mais, esses materiais eles vão mostrar que a perseguição dos calvinistas contra os remonstrantes não era por causa da teologia em si, era por causa da política, porque os arminianos não estavam alinhados 100% com o governo de época, e os reformados sim, e por causa disso, e também por causa disso, e mais por causa disso, foram exterminados os arminianos.
Então foi uma guerra que eles não tiveram chance de defender o ponto de vista, porque os que lá estavam já estavam dispostos a reprovar a teologia arminiana, não por causa da teologia em si, mas por causa de conclaves políticos. Mas isso é para uma outra aula. Vamos voltar para cá. Pessoal, o fato do Jacó Armínio ter obtido toda a sua formação lá na escola calvinista por causa de Beza, prova que ele viveu por muito tempo sendo calvinista. Pois é, alguns dizem que o Calvino é o evangelho. Pois é, Armínio saiu do calvinismo. Bom, com seus ensinamentos que foram revolucionários, não porque nunca pregaram sobre, mas porque era uma volta à soberania de Deus respeitando o livre-arbítrio, porque os apóstolos pensavam assim, o Novo Testamento pensavam assim. Lá depois de Agostinho Velho, foi que começou a se aderir a essa ideia do monergismo, e de uma vez salvo, salvo para sempre, e que Deus escolhe uns para ser salvo e outros não. Mas no começo não era assim. Biblicamente, no Novo Testamento, ninguém pensava assim. E o Jacó Armínio não era só ele, tá? Mas ele foi o principal representante dessa volta a essa questão bíblica. Então, o ensinamento do Armínio foi tão revolucionário que trouxe uma disputa profunda lá na comunidade reformada da época, que envolveu até o governo holandês. Por quê? No chamado Sínodo de Dort, o Sínodo de Dort, pessoal, foi o concílio calvinista reformado para condenar o calvinismo. Tá? E no documento oficial deles, eles consideram o arminianismo como heresia. É isso mesmo, viu? Você vê um calvinista bonzinho pra lá, pra cá, que o arminianos somos irmãos. Dentro da regra de fé deles, o arminianismo é heresia na linha deles, tá? Então você fica esperto por aí, viu? Então lá no Sínodo de Dort, que foi de 1618 e 1619, você vai ver isso na Bíblia de Genebra, na questão lá da regra de fé deles. A teologia arminiana, ela foi condenada. E com essa teologia, todos que defendiam ela. E nessa perseguição, pessoal, a história vai relatar que um dos defensores do arminianismo foi preso e decapitado na frente de todo mundo. Em nome de quê? Em nome do que João Calvino e o Teodoro de Beza declaravam como uma doutrina verdadeira, que é o calvinismo, o monergismo, que aprendemos já sobre isso na outra semana. Por causa disso, foram mortos aqueles que defendiam a questão do Armínio. Vocês viram que problema? Aí, pessoal, a questão da salvação lá naquela época estava polarizada entre duas afirmações teológicas: o sinergismo, que é o homem cooperando com Deus para a salvação, e o monergismo, que é Deus fazendo tudo, o homem nem com fé precisa responder, porque Deus é que faz o homem responder com fé. Então essa era a guerra na época, tudo bem? Que inclusive hoje, né, através das redes sociais aí, esse fenômeno de uns 10 anos para cá, se polarizou bastante também e se popularizou também. Essa volta, essa guerra, só que agora é uma guerra mais digital, né, nas redes sociais, de calvinista contra arminiano. Pois é. Mas continuando aqui então, a questão da salvação naquele tempo era essa. E como era e continua sendo. É impossível encontrar uma terceira via. Qualquer argumento que a pessoa disser sobre a predestinação, ou ela vai ser sinergista, ou ela vai ser calvinista, ou vai ser uma mistura das duas coisas, como o amiraldismo tentou fazer, ou vai ser mais ou menos como o tomismo, que vai dizer que o homem é salvo por eleição
E os que não são salvos pela eleição incondicional, oram a Deus para Deus ter misericórdia deles, e aí Deus acaba os elegendo também. E assim outras linhas de pensamento, né? Como o próprio luteranismo. Mas a gente se prende mais no calvinismo e arminianismo, porque são as principais, tá? Ainda mais aqui no Ocidente, ainda mais aqui no Brasil. O que acontece, gente? Pelo fato do Jacó Armínio ter obtido toda a sua formação teológica, né? De Bede e tudo mais, ele sabia bem os pontos calvinistas e onde na Bíblia refutar. E aí ele foi ganhando muita notoriedade, porque até então não tinha assim uma proeminência de pessoas debatendo e rebatendo o calvinismo naquela época. Tudo bem? Por causa dessa controvérsia teológica, pessoal, muitos cristãos já foram severamente assassinados por irmãos cristãos, em nome da sua interpretação bíblica e julgando a correta. Porque isso aqui nada mais é que interpretação bíblica, é hermenêutica. Através do que? Através das leis. Por causa das leis atualmente, pelo menos no Brasil, pararam de matar o corpo, mas continuam matando a alma. É só ler os debates, pessoal, que tem por aí várias acusações, irmãos brigando e se gladiando por causa dessas coisas. E uma coisa interessante aqui, pessoal, que todos nós somos, ainda que de forma inconsciente, ou monergista ou sinergista, a grosso modo, ou arminiano ou calvinista. Lembrando que a igreja, desde a origem do Novo Testamento até a questão do Agostinho Velho, a igreja toda ela era sinergista. Em outras palavras, ela acreditava na cooperação do homem para com Deus através da salvação, para obter a salvação. Tudo bem? Amém até aqui? Tranquilo? Vamos embora para frente? O que acontece, gente? Tô na história, tá? A controvérsia arminiana, ela causou um forte impacto em todas as partes dos Países Baixos da Europa. Também na Grã-Bretanha e em a maioria dos países onde a teologia reformada estava dominando. Porque, embora isso não fosse dito de forma explícita, mas o que o arminianismo e o que o Armínio pretendia com a teologia não inovadora, mas uma volta para o sinergismo naquela época, era reformar a teologia da igreja reformada. Interessante isso, hein? E ele conseguiu em parte, por quê? Porque a partir da controvérsia do Armínio, do ponto que o Armínio trouxe, uma grande parte da igreja recém-reformada se voltou para o arminianismo. Vocês querem ver só? Nós brasileiros, que nos declaramos pentecostais, nós somos oriundos na doutrina da salvação, na soteriologia, das ideias de Jacó Armínio e de John Wesley, que é o homem cooperando com Deus para a sua salvação. Tudo bem até aqui? Continuando nisso, pessoal, o Martinho Lutero, que é o grande separador ali, né? Trazendo o protestantismo, a igreja que protestava contra as indulgências católicas. Martinho Lutero, Zwinglio, João Calvino, auxiliados pelos seus membros, reformaram a teologia católica. E Jacó Armínio, agora, com seus seguidores, lutavam para corrigir alguns pontos da teologia reformada que reformou a teologia católica. Olha que interessante isso, hein?
Os arminianos, pessoal, eles não eram totalmente contra a teologia calvinista. A maioria e a maior discórdia se concentrava no modus operandi da salvação. Por quê? Por exemplo, para ambos, só os eleitos são salvos. Tudo bem? Para ambos, o eleito não perde a salvação. Então, nisso concorda Armínio com Calvino. A diferença é que no calvinismo, uma coisa que temos que entender aqui, pessoal, para não ter discussão, quando te perguntarem se um eleito perde a salvação, você diz que não. Biblicamente, Calvino, Armínio, para qualquer um eleito não perde a salvação. Então, para que discussão, professor Alexandre? Aí é que tá. É porque um eleito, ele pode sair da posição de eleito. Você entendeu? Só que para Jacó Armínio, um eleito, uma vez salvo, salvo para sempre. Para o Jacó Armínio, os eleitos não perdem a salvação, mas somente os crentes. Embora haja uma controvérsia em Armínio, alguns vão dizer que sim, ele cria em perca da salvação, mas é para uma outra aula. E para John Wesley, que em minha opinião é o mais fácil de entender. Você é cristão? Você está no corpo de Cristo, que é a igreja? Enquanto você é igreja, você está na posição de salvo, de eleito. Saiu da posição de corpo de Cristo, saiu da posição de igreja, saiu da posição de eleito, deixou de ser salvo. Então é simples. Então um eleito, seja qual for a doutrina, um eleito nunca perde a salvação, desde que permaneça na eleição. Tudo bem, pessoal? Fica mais fácil de entender aqui essa questão. Se perguntarem para mim se um salvo pode perder a salvação, eu digo que sim. Porque senão, todos os textos bíblicos que falam para permanecer, para tomar cuidado para ninguém roubar a coroa, para tomar cuidado para não ser devorado pelos lobos, etc. Se uma vez salvo, salvo para sempre, para que essas exortações? Seriam somente hipotéticas. E eu não creio em ensinamento bíblico hipotético. Eu creio que a Bíblia, ela é literal e é a palavra de Deus. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. A coroa é a coroa da salvação, é a coroa da vida eterna, é a coroa da justiça. Se é para tomar cuidado para ninguém tomar, parafraseando ali, né, o pecado, o inimigo que através do pecado toma a coroa. Se está falando para tomar cuidado para não tomar, é porque há possibilidade de perder. Então permaneçamos em Cristo. Tudo bem, pessoal? Agora o que acontece? Como já foi dito numa aula passada, muitos calvinistas eram supralapsarianos. Ou seja, criam no decreto de salvação antes da fundação do mundo. Quem seria salvo e quem não seria. O infralapsariano, alguns calvinistas também eram, que quer dizer, o homem, ele tinha o livre-arbítrio, mas a partir do momento que o homem caiu, Deus agora fez o plano para salvar alguns que ele queria. No amiraldismo, Deus viu que o homem não responderia ao teu projeto de salvação, então escolheu aqueles que ele queria salvar. Porém, o Armínio e os discípulos de Armínio traziam algo diferente. Eles nem eram uma coisa e nem outra. Por quê? No sentido que os calvinistas colocavam a questão da predestinação, que Deus escolheu uns para serem salvos. A ideia que só o predestinado é salvo e só o eleito é salvo, pessoal, ela é bíblica. Está na Bíblia. É só os eleitos que são salvos. Porém, o modo que se opera essa salvação é que é a questão. Para Jacó Armínio, para o arminianismo, Deus ele salva todos que através da sua graça querem ser salvos. Para o calvinismo, só vão querer ser salvos aqueles que Deus predestina incondicionalmente para tal.
Deu para você entender aí? Então vamos para frente. Por causa disso, pessoal, do sinergismo, os arminianos foram acusados de professar heresia semi-pelagiana, embora o próprio Armínio afirmava que a iniciativa da salvação partia de Deus e não dos homens. O semi-pelagianismo, pessoal, vai dizer o seguinte, a grosso modo, que embora o homem tenha caído no pecado através de Adão, ele não perdeu a sua força de si próprio buscar a Deus. E isso foi condenado por Jacó Armínio também, o semi-pelagianismo. Tudo bem? Mas vamos embora para cá. Armínio também ensinava que a salvação ela é resultado da graça, através da fé mediante Cristo. Ou seja, Deus manda a graça e dá a oportunidade do homem responder com fé. Isso aí é o que Armínio pregava. Já o Calvino, Deus manda a sua graça e faz o homem responder com fé. E para Armínio, Deus não faz o homem responder com fé. Deus capacita o homem para responder. Se ele vai responder, aí é problema dele e não de Deus. Porque Deus não pode responder com ninguém por fé. É o homem que tem que responder. Deus já fez o que deveria ser feito. Mandou Cristo para morrer em nosso lugar, derramou a sua graça, nos despertou através do Evangelho, para que o homem aceite ou rejeite tão grande salvação. Tudo bem até aqui, pessoal? Continuando. Nessa época, pessoal, desses embates aí lá para 1600 e pouco, a doutrina da justificação estava polarizada entre o monergismo e entre o sinergismo. A doutrina da justificação é aquela doutrina que Deus nos faz justos, mesmo sendo pecadores, através do arrependimento em Cristo. Porque estando em Cristo, Cristo toma para si as nossas iniquidades e nos torna justificados diante de Deus. Pessoal, falando sobre isso aqui, só para a gente lembrar, o monergismo, ele vem de uma terminologia grega, que significa trabalhar sozinho. Moner, de trabalho, gismo, sozinho. No círculo teológico, essa palavra monergismo é usada para declarar que a salvação é um ato causado unicamente por Deus, sem qualquer participação humana. De contrapartida, o sinergismo, que é o que? Trabalhar em conjunto. Siner é um conjunto, gismo é trabalhar. Então, sinergismo, trabalhar em conjunto. E a ideia é que a salvação resulta do trabalhar de Deus junto com o trabalhar do homem. A própria Bíblia diz para nós batalharmos pela fé que uma vez nos foi dada. Se a salvação é incondicional, tem que batalhar por nada. É só cruzar os braços, ficar na rede e Deus vai fazer tudo por nós. E não é assim que funciona. Nós temos que a salvação é pela graça, mas não é de graça. Tem que ter uma renúncia, tem que ter santidade, tem que ter vida com Deus. E não estou falando de usos e costumes aqui, hein? Servir a Deus é muito mais do que muita religião evangélica prega por aí. Servir a Deus é uma transformação na alma. Você quer um exemplo? Um homem pegou uma garrafa, encheu de água, fechou e jogou em alto mar. Porque ele fez? Ele falou, um dia alguém vai precisar dessa água. Sabe o que aconteceu? Este mesmo homem, caminhando, porque ele caminhava no mar, pescava, essas coisas tal, e essa água estava num lugar estratégico. Passou-se muito tempo, e um dia, numa dessas viagens, ele acabou que ficou com seu navio, ficou com um problema. E ele parou bem no ponto de onde estava essa água. E passou-se muitos dias e ninguém tinha ouvido para receber. Ele se lembrou daquela garrafa de água, foi buscar, abriu, bebeu a água
conseguiu aguentar mais um tempo, até que conseguiu resolver o seu problema e voltar para a terra. E voltar são e salvo. Sabe por quê, pessoal? Aquela garrafa representa o Espírito Santo. A água dentro e fechada representa a palavra de Deus. O mar representa o mundo. Aquele que serve a Deus, não na religião, mas através da Bíblia, ele pode estar em alto mar. Só tem água salgada o rodeando, mas ele está protegido pela garrafa que é o Espírito Santo, através da palavra de Deus, que a tampa e dentro está puro, porque a água está doce, gostosa de se beber. Isso é ser cristão de verdade. Tudo bem? Amém? E eu confesso para vocês, comecei a estudar a palavra muito novo, através ali do incentivo do pastor Carlinhos, o pastor Carlos Roberto da Silva, meu grande mestre. Através do incentivo dele, eu comecei a estudar as escrituras muito cedo, e eu me desprendi da religião logo cedo. E para mim, varoa, vale o que está aqui, ó. Eu participo da igreja, sim. Tenho comunhão com os irmãos, sim. Batismo nas águas, ceia do Senhor, se reunir em comunhão com os irmãos, tudo isso eu faço, porque é bíblico. Mas eu rejeito tudo aquilo que foge das escrituras e que se torna religião evangélica ou a questão dos usos e costumes. Tudo isso eu rejeito e fico só com o que está na escritura, embora viva em comunhão com os irmãos e com as irmãs. Não somos desigrejados, não, somos igrejados. Jesus mandou se reunir em Cristo. Então nós nos reunimos, temos nossos pastores, atuamos como obreiros na casa do Senhor, tudo isso, mas não somos presos fanáticos à religião. Somos presos às escrituras sagradas. Aquele que crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Então é como diz a escritura e não como diz a igreja A, B ou C. Se a igreja que você congrega, se o pastor que você congrega, se a comunidade que você faz parte é conforme o Jesus das escrituras, então você está dentro, tá beleza. Se não, cai fora. Procura outro lugar. Amém, pessoal? Continuando aqui, então, vamos lá. Uma vez que a Igreja Católica ela defendia o sinergismo, um pouco diferente do sinergismo bíblico, na verdade, mas defendia. Por causa disso, Jacó Arminio ele foi acusado de ser simpatizante do catolicismo romano, que confessava uma doutrina, na verdade, semi-pelagiana, o catolicismo, e não arminiana propriamente dita. E naquele tempo, pessoal, isso foi um caso grave, essa acusação. E onde a igreja havia sido reformada, era isso que se dizia de Armínio. Uma mentira, né? Pois é, dentro da história da igreja, pessoal, vocês vão ver cada coisa, vocês vão ler cada coisa, olha. Por isso que eu sempre ensino, se você acha que a sua igreja tem problema, é porque você não conheceu a história da igreja, e nem Atos dos Apóstolos, que é o início da igreja, que era cheio de problema na igreja. Sabe por quê? Onde o homem põe a mão, tem problema, porque o homem, ele é falho. Perfeito é só Deus, irmão. Então não sai da sua igreja por causa de imperfeição, não. Você também é imperfeito, você também é imperfeita. Permanece dando glória a Deus, a não ser heresia. Se tem heresia, aí você sai fora. Que nós vemos hoje aqui no texto, João aconselhando a senhora Elisa e seus filhos para não compactuar com heresias, nem para saudar. É o que está lá. Vamos continuar aqui então. Pessoal, apesar de Armínio, os seguidores de Armínio, discordarem da eleição incondicional, para a gente lembrar,
Significa que a escolha de Deus para salvar uma pessoa não é com base em qualquer uma de suas qualidades, mas trata-se da suprema vontade de Deus. Tudo bem? Então, apesar de Armínio e seus seguidores discordarem dessa eleição incondicional e da graça irresistível, que ninguém resiste à graça que Deus manda, se fosse assim, a Bíblia não estaria cheia de versículos, né? Mostrando que pessoas abandonaram, como o próprio Alexandre Latueiro, que Paulo diz que amou o presente século e o abandonou. O próprio Judas Iscariotes, que estava junto com os discípulos quando Jesus falou sobre dar autoridade sobre as nações, sobre dar poder para eles operar o evangelho. Judas estava junto, mas Judas não quis tomar posse dessa bênção e abandonou Cristo e foi se suicidar, conforme o texto bíblico diz. Tudo bem? O Armínio, pessoal, ele defendia os princípios reformistas e asseverava que a justiça de Cristo é imputada aos pecadores que se arrependem para a salvação. E somente mediante a fé é que isso acontece, por causa de Efésios 2, 8 e 10. Que a salvação não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E a resposta a essa graça é a fé. O homem responde com fé. Tudo bem? O Jacó Armínio, então, ele se considerava um reformista fiel da igreja, lá na Holanda, mas discordava de alguns pontos do calvinismo, que Teodoro de Beza ensinava, outros ensinavam, por causa da fonte de Agostinho e de o próprio Calvino. O que acontece, pessoal? No início, o Armínio, ele rejeitava a extrema versão do calvinismo, que nós chamamos hoje de hipercalvinismo, o calvinismo radical. Aquele calvinismo que prega que Deus decretou até a queda de Adão, até os atos maus dos homens, é porque Deus decretou que assim fosse. Nós não concordamos com essa ideia porque faz de Deus o autor do mal. E Deus não é o autor do mal. Lá em Isaías 45, porque eu faço o bem e eu crio as trevas, e faço o mal ali é mal de calamidade. É Deus trazendo coisas ruins para que o seu povo desperte e venha o servir em espírito e em verdade. É assim a ideia para dizer, no contexto ali, por que Deus permitiu Israel ir para o cativeiro. É para Israel se voltar para Deus. Ali é a ideia de Deus permitir o mal. Não é um mal de maldade que vemos hoje, como alguns calvinistas e hipercalvinistas ensinam. Tudo bem? Que na ideia também do supralapsarianismo, né? Mas aí, mais para frente, o próprio Armínio, ele terminou rejeitando até mesmo o infralapsarianismo. Supralapsarianismo, a salvação é antes de tudo ser criado e decretado quem seria salvo ou não. Supralapsarianismo. Infralapsarianismo, depois da queda, Deus decretou os que haveriam ser salvos e os que não haveriam ser salvos. Armínio rejeitou as duas ideias. Deus decretou salvar todos que vêm até Ele e permanecem nele através de Cristo Jesus. Porque a Bíblia vai dizer que não há nenhum outro nome dado entre os homens, o qual importa que venhamos ser salvos. Paulo escreveu isso lá para Timóteo. Tudo bem? Então ele rejeitou qualquer ideia de crença de salvação incondicional. Então Jacó Armínio, ele protestava de uma maneira forte contra a ideia de que uns foram predestinados para salvação e outros para perdição. Embora uma ala do calvinismo pregue aqui a dupla de predestinação, alguns vão dizer que não, mas o fato de Deus poder nos salvar a todos e deixar os outros nos seus pecados, então Deus acaba sendo culpado desses não salvos, porque podendo salvar todos incondicionalmente, salva somente alguns. Por isso que nós nos inclinamos para a ideia de Armínio. Tudo bem, pessoal? E não de Calvino.
Dentro de tudo isso, pessoal, na verdade, Armínio discordava da mecânica da salvação calvinista, porque também cria na doutrina bíblica da predestinação e da eleição. Só que no calvinismo, a predestinação e a eleição é através da fé imposta por Deus. Para Armínio, é uma fé prevista e não imposta. Sempre através da graça de Deus. Nunca se esqueça disso. Tudo bem, pessoal, até aqui? Vamos lá, então. Dentro disso, pessoal, boa parte da teologia arminiana era uma refutação contra o calvinismo, que Armínio ele considerava contrário à razão e ao evangelho verdadeiro de Cristo. Aí a guerra começava aqui. A lógica de Jacó Armínio, no que diz respeito à natureza de Deus, anula a estrutura do sistema calvinista, porque a lógica na natureza de Deus é que Deus é amor, Deus não faz acepção de pessoas e Deus dá a mesma oportunidade para todos. Tudo bem? Aí, pessoal, o que se segue aqui é a questão da ordem dos decretos, da presciência de Deus, da doutrina da graça segundo Armínio. E isso aqui nós vamos deixar para uma próxima aula, porque estamos chegando aqui a 1 hora de aula já, e para não misturar os assuntos, nós deixaremos a ordem da teologia propriamente dita do Armínio para uma outra aula. Então a aula de hoje, ela se resume ao protesto de Jacó Armínio contra a teologia reformada. Deus abençoe você por ter ficado essa 1 hora conosco. A paz do Senhor. Até mais.